E olha, pessoal, reportagem especial a partir de agora sobre a Operação Gutenberg, hein? Vou trancar Saúde Zero e só opera se fechar. Frases que estão em conversas reunidas pelo GAECO na investigação da Operação Gutenberg. E um documento com mais de 400 páginas de investigação, que detalha como a regulação de exames, cirurgias e leitos teria sido usada para pressionar prefeituras de Mato Grosso do Sul a comprar livros. Se você fica impressionado, de fato ali com a negligência, com a irresponsabilidade da saúde pública, por exemplo, assista conosco essa reportagem. Uma apuração que também mostra quem controlava a editora e como o dinheiro público era distribuído depois dos pagamentos. Ao todo, o GAECO, membro ali, pessoal, um grupo ligado ao Ministério Público, investiga o desvio e fraudes no montante de 27 milhões de reais. São centenas de páginas com contratos, movimentações bancárias e conversas entre os investigados. O documento do Ministério Público apresenta uma estrutura que começava na venda de livros às prefeituras e terminava na distribuição do dinheiro entre as pessoas e empresas ligadas ao grupo. A editora Avante oferecia livros paradidáticos a municípios de Mato Grosso do Sul. Os contratos eram feitos diretamente, sem disputa entre empresas, com a justificativa de exclusividade sobre as obras. O GAECO investiga se essa exclusividade era usada para direcionar as compras. Depois que as prefeituras pagavam, o dinheiro era transferido para investigados, empresas de outros ramos ou retirado em espécie. Segundo o Ministério Público, em Iviema, a prefeitura contratou a editora Avante em julho de 2022 por mais de R$500 mil. Em menos de um mês, um aditivo de R$287 mil elevou o valor total para R$874 mil. O próprio documento do GAECO reproduz uma publicação feita pelo então secretário municipal de Educação, Stefan Martins Lopes, mostrando os livros entregues à rede de ensino. A postagem ainda existe, mas hoje está com acesso restrito. A investigação não questiona apenas se o material foi entregue, mas se a contratação direta por inexigibilidade foi usada para direcionar a compra e como o dinheiro foi distribuído depois do pagamento. Formalmente, a dona da editora era Rayane Souza Fanaia. Antes disso, ela havia mantido um brechó encerrado apenas 14 dias antes da abertura da empresa de livros. A Avante foi criada em novembro de 2021 com capital social de R$40 mil. O GAECO anexou na investigação 2 fotos do local que funcionaria a sede da empresa. Um prédio comercial em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em menos de um ano, a editora já tinha um contrato de R$1 milhão com a prefeitura de Miranda. O valor teria sido pago com recursos do Fundeb. Para o GAECO, Rayane emprestava o nome à empresa, assinava documentos, ia aos bancos e executava as transferências, mas não tinha autonomia para decidir o destino do dinheiro. Segundo a investigação, quem realmente controlava a Avante era Rossana Paroche Jafar, junto com os filhos Giovanni, Olívia e Felipe. A família já era ligada à gráfica e editora Alvorada, que pertencia ao marido de Rossana, Michard Jafar Jr., morto em 2021, vítima de Covid-19. O GAECO aponta semelhanças entre o modelo de contratação da antiga empresa e o adotado depois pela Avante. Nas conversas, Rayane informava o saldo disponível e perguntava a Rossana como deveria proceder. Em uma delas, ela avisou que havia dinheiro na conta e perguntou: "Qual o proceder?" Rossana respondeu: "Amanhã te oriento." Depois, foi registrada uma transferência de R$ 61.752 para Giovanni. Em uma outra conversa, Rayane disse que a editora precisava transferir R$ 43 mil para Rossana e perguntou em qual conta deveria fazer o depósito. O dinheiro foi enviado para Giovanni. O GAECO afirma que as contas dos filhos também eram usadas para receber valores destinados à mãe.
E depois de um pagamento feito pela prefeitura de Bonito, Rayane resumiu o que aconteceria com o dinheiro em 2 mensagens. Pagaram, agora só distribuir. Rossana é apontada como uma das lideranças ao lado de Eider Bartes e Francisco Anísio dos Santos. Segundo Gaeco, Rossana definia para quem e quanto deveria ser transferido. Eider, ligado à empresa Superconteúdo, também aparece como destinatário de recursos e participante das decisões. Francisco Anísio teria controle sobre a parte bancária. Era ele quem sabia os dados das contas, mantinha contato com os gerentes e orientava Rayane sobre saques e transferências. Em um áudio, Rossana faz as contas do que havia recebido e explica como deveria ser calculada a parte dela. Anísio me mandou 9 mil reais, depois me mandou 10 mil, aí você me mandou hoje. Tem que tirar os 9 mil que ele me mandou ontem, os 10 mil que me mandou hoje, mais o que você mandou, menos esses 47 é meu valor. Na outra ponta do suposto esquema estavam Edicarlo Brito Burgatti e Gabriel Taquino de Paula. Edicarlo era coordenador estadual de regulação assistencial e tinha acesso ao fluxo de exames, cirurgias, internações e leitos. Gabriel é identificado pelo Gaeco como o vendedor da editora, responsável por procurar prefeituras e acompanhar as negociações. As conversas entre os dois são o principal elemento usado pelo Ministério Público para ligar a venda dos livros à saúde. De acordo com o Gaeco, o suposto grupo criminoso não oferecia apenas livros às prefeituras. A capacidade de liberar ou dificultar exames, leitos ou cirurgias teria sido usada para fazer os contratos acelerarem. A troca de mensagens mostra que quando os contratos não eram fechados, a saúde da população era usada como forma de pressão. Em agosto de 2022, Edicarlo e Gabriel Taquino discutiam uma venda para Nova Alvorada do Sul. Diante da dificuldade para fechar o contrato, segundo a transcrição das conversas pelo Gaeco, Edicarlo escreveu: "Vou trancar". Depois afirmou que havia ajudado muito o prefeito para nada. E complementou: "Eu garanto tudo aqui e não ajudo eles em nada". Horas mais tarde, ao falarem sobre o valor que Edicarlo receberia, ele escreveu: "Vou dar 300 mil de exames para eles, fora cirurgias". E concluiu: "A escolha é deles". 10 dias depois, Edicarlo enviou arquivos de agendamento de pacientes e escreveu: "Conforme prometido, 10 ressonâncias por mês". Em 1º de setembro, Gabriel enviou a proposta comercial de Nova Alvorada do Sul. Durante a conversa, escreveu: "Só opera se fechar". Segundos depois, complementou: "Senão vai morrer todo mundo". Para o Gaeco, a referência era as cirurgias que poderiam ser encaminhadas ao município caso a prefeitura contratasse a editora. Quando Gabriel informou que o município não faria a compra por falta de orçamento, a conversa passou a tratar de retaliação. Ele escreveu: "Deixa o povo sem leito lá". No dia seguinte, pediu: "Suspende as cirurgias de Nova Alvorada", e justificou: "O cara não cumpriu". As conversas também tratam de Viema. Em novembro de 2022, Gabriel pediu ajuda para resolver demandas de saúde e prometeu dar a Edicarlo um presente bom, caso a venda fosse concluída. Edicarlo respondeu: "Eu resolvo tudo", mas acrescentou: "se ele nos ajudar lá". Em outra mensagem disse: "Eu resolvo a vida dele na saúde". Gabriel respondeu que era preciso agraciar o servidor. A investigação também identificou pagamentos para Edicarlo em fevereiro de 2023. Ele perguntou a Gabriel: "Pagaram lá?" Gabriel pediu a chave Pix e depois perguntou se o valor de R$ 20.500 havia chegado. Edicarlo respondeu: "Chegou. Valeu". Segundo Gaeco, o pagamento foi feito pela editora logo depois que a empresa recebeu recursos de uma prefeitura. No total, o relatório identifica R$ 50.500 transferidos diretamente para Edicarlo. Já Heronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, o Júnior Vasconcelos, aparece como articulador político. Ele é ex-prefeito de Fátima do Sul, escrivão da Polícia Civil e atuava como assessor parlamentar. Nas conversas, Júnior é citado em negociações com prefeituras e na divisão de percentuais. Em uma mensagem, Edicarlo pergunta se os 5 mil e os 5 do Júnior estavam garantidos, se referindo à porcentagem que cada um receberia.
O GAECO também identificou um Pix de R$ 22.500 feito pela editora para Heronivaldo no mesmo dia em que a empresa recebeu R$ 150.055 do Fundo Municipal de Saúde de Rio Negro. O documento não apresenta justificativa para o pagamento. Jéssica Duarte Burgatti, filha de Ed Carlo, também aparece no caminho do dinheiro. No dia em que a editora recebeu R$ 1.044.000 da Prefeitura de Miranda, Jéssica recebeu R$ 52.000 da empresa e transferiu R$ 50.000 para o pai. A investigação analisa se a conta dela era usada para fazer o dinheiro chegar a Ed Carlo. O documento, porém, não apresenta uma conversa em que Jéssica negocie diretamente a venda dos livros ou a liberação de procedimentos. Os filhos de Rossana também aparecem entre os beneficiários. Olívia Paroche Jafar teria recebido R$ 135.280 da editora. Rayane, embora apareça como dona da Avante, trabalhava na Clínica Ross. O GAECO flagrou Rayane entrando na clínica que pertencia a Olívia e era administrada por Rossana Jafar. A gráfica CGR, ligada a Felipe e Giovanni, recebeu R$ 146.698. Nossa equipe também esteve no local, apontado pelo Ministério Público como sede da empresa. A gráfica estaria abandonada. O GAECO também identificou uma conversa em que Felipe envia dados bancários a Rayane para viabilizar uma transferência depois de um pagamento feito por Ivinhema. Giovanni aparece como destinatário de transferências e, para investigação, integrava o controle real da editora. Outros investigados aparecem na etapa de pulverização dos recursos. Joatan Gomes Peixoto, que assinava documentos da editora, recebeu mais de R$ 500 mil. Apesar de não ter vínculo formal com a Avante, o filho, Matheus Oliveira Peixoto, teria recebido R$ 121.500 em 3 pagamentos que totalizaram R$ 73.500 e um cheque de R$ 48 mil. A empresa de Matheus estava registrada em um endereço onde, segundo o GAECO, funcionava apenas uma residência. Douglas Henrique de Melo, o pai, Paulo Rogério, e a empresa Atalaia Veículos receberam juntos mais de R$ 826 mil. O Ministério Público também mostra que a Avante não vendia apenas livros. Segundo a investigação, a empresa entregava às prefeituras um roteiro de como montar os documentos para justificar a contratação direta. Os contratos, sob análise, ultrapassam R$ 27 milhões. Por meio de nota, o governo do estado informou que apoia a operação do GAECO e disse que a gestão estadual mantém contínuas ações de transparência e que já determinou o afastamento ou a exoneração de servidores envolvidos. O procedimento ainda é investigatório. As conversas, transferências e contratos são os elementos usados pelo Ministério Público para sustentar a existência do suposto esquema. Até o momento não houve julgamento. A responsabilidade de cada investigado ainda precisa ser analisada individualmente pela Justiça. Bom, pessoal, vamos lá aos citados, tá? Na última sexta-feira, Olívia Jafar teve a prisão preventiva convertida em liberdade pela Justiça. A defesa dela apresentou fatos novos, que levaram à soltura da cliente. A defesa de Aider Bartz, ainda foragido, disse que o cliente nunca ocupou a posição de liderança em qualquer organização criminosa. Disse ainda que Aider, pessoal, tem atuado exclusivamente na execução técnica de projetos posteriormente contratados e que isso será devidamente comprovado no processo. Já a defesa de Giovanni Jafar diz que não vai antecipar argumentos em respeito ao sigilo das informações e que confia que todas as medidas respeitarão o devido processo legal, a presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva. A gente também entrou em contato com a defesa dos demais citados na reportagem. Até o fechamento do Cidade Alerta, a gente não teve retorno. E lembrando, pessoal, que a gente também tentou uma entrevista com o Ministério Público Estadual, mas ninguém quis falar sobre a Operação Gutenberg. E é o seguinte, É dinheiro do meu bolso, do seu bolso aí, R$ 27 milhões
e se de fato for comprovado, pessoal, o desvio, né, milionário, que seja ressarcido aos cofres públicos, porque é dinheiro meu, dinheiro seu e de duas áreas, né, da educação e também da saúde. Não dá pra gente tolerar ou admitir, pessoal, jamais, viu? Jamais.